Então, olá, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de falar um pouco sobre o Outono da República. Essa entrevista, ela compõe a documentação da obra O Outono da República, mapeada pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira, e será disponibilizada com o seu consentimento, tendo como finalidade a pesquisa e a documentação. Como você viu, né, pelo questionário, o questionário é dividido em algumas partes para a gente conseguir conduzir bem a entrevista e tudo mais. Então, a gente vai começar com algumas questões gerais, tudo certo? Tudo bem. Então, a princípio, você poderia se apresentar um pouquinho para a gente, contar um pouco a respeito da sua trajetória, sua carreira, suas atividades? Tá. Bom, eu sou Paulo Felauer, sou jornalista de formação, e atuo também como artista visual e escritor. Tenho um romance publicado chamado Extremo Oeste, e fiz mestrado na Unifesp, em estudos literários, e agora faço doutorado na Unicamp, em Teoria e História Literária. Sou do Paraná, do interior do Paraná, moro em São Paulo já faz quase 20 anos, e tenho 40 anos. Certo, acho que eu... Eita, acho que travou um pouquinho. Tá conseguindo me escutar? Tô, agora sim. Ah, certo. E quando, assim, e qual foi, assim, a motivação que fez com que você experimentasse com as mídias, as tecnologias digitais? Eu sempre fui muito curioso assim em relação à tecnologia. Então eu tenho uma breve passagem pela computação. A minha primeira graduação não concluída foi em engenharia da computação. Mas então eu sempre fucei muito, assim, eu sempre pesquisei muito, né? Ah, mas especificamente com literatura digital, né, com essas ferramentas, foi a partir de uma experiência que eu tive na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, numa época em que eu participei de algumas oficinas lá, de alguns programas lá, e entrei em contato um pouco com esse universo, né, da poesia digital, e fui indo atrás daí de algumas referências, né, nesse universo. Também no mestrado eu dei lembro que eu li algumas coisas sobre escrita não criativa, né? Então isso me interessou assim como um ambiente de experimentação, assim, mais do que qualquer coisa. Ah, sim, legal. E para você, né, como criador, como autor, né, quais as maiores possibilidades e os maiores desafios trazidos pela tecnologia? O que você pensa assim sobre os desafios, as possibilidades que a tecnologia atualmente ela traz para esse campo da autoria? Uhum. Eu acho que acho que é o mesmo, assim, né? Tanto o que é mais interessante e o que é mais desafiador são a mesma coisa, que é a liberdade imensa, né? Que te dá, assim. Então, é, por um lado é incrível, né? Você, assim, ter uma liberdade quase que irrestrita, assim, de explorar possibilidades. A gente está vendo isso muito hoje, por exemplo, com inteligência artificial, imagens geradas por inteligência artificial, né? E, e também é o grande desafio, assim, porque se a gente tem liberdade total, como, né, se tudo pode, como é que a gente trabalha isso de forma crítica, criativa e crítica ao mesmo tempo, assim, né? Como
como fazer com que o trabalho tenha consistência, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, assim, e que essa liberdade imensa que a tecnologia nos dá justamente faz com que a gente pense, tem que pensar sobre isso, assim, muito, né? Sobre como usar isso de uma forma consistente e interessante também. Sim. E agora, sim, continuando com o questionário e adentrando especificamente o outono da República, você poderia falar para a gente um pouco sobre o processo criativo envolvendo a obra? Tá. Eu costumo dizer que o Outono da República ele não poesia gerada pelo computador, mas é uma parceria entre humano e máquina, né? Porque assim, ele consiste, né, para resumir o que é o trabalho, são poemas construídos com a utilização de ferramentas de embaralhamento de palavras. Então, e a base, né, a base do texto que eu uso para embaralhar e construir esses poemas são capas de jornais. Então, o processo de construção em si era relativamente simples, assim, era copiar todo o texto da capa do jornal do dia, né, jogar isso num software de embaralhamento, e aí sim lapidar isso. Daí que eu falo que é uma parceria entre humano e máquina, porque não era o resultado, né, o puro resultado ali aleatório da máquina me interessava um pouco menos, assim. O que mais me interessava era justamente a possibilidade de trabalhar isso depois, assim, escolher as melhores associações que a máquina fez, sabe? Então, e daí transformar isso junto, né? Reelaborar isso em cima em forma de poemas. Sim, é um ponto bem interessante, né? Uhum. O processo criativo em si. E levando em consideração, né, as características da obra, como você mencionou, qual foi, assim, qual que é a sua intenção com ela, né? Você acredita que a experiência de leitura, enfim, de produção, ela se mantém a mesma desde que ela foi elaborada? Tá. Assim, acho que tem algumas referências aí, né? Eu uso faço um jogo com a deglutição do Bispo Sardinha, né? Que vem do modernismo, é um texto que vem do modernismo, né? E justamente por essa ideia de que o software me ajuda a fazer uma deglutição aí, né? E eu brinco que é uma espécie de oráculo, né? Porque ao recombinar o texto das notícias, das principais notícias do dia, né? Eu acabo trazendo novas associações, assim, né? Então é quase como se eu propusesse ali uma releitura das notícias daquele dia. E aí nisso passam passa por um vocabulário que é o vocabulário do jornal, que também daí tem né, não dá para negar que tem uma coisa pessoal minha, né, pela minha formação em jornalismo, mas que também é um vocabulário muito particular, porque envolve nomes de personalidades, envolve termos, né, que a gente ouve todos os dias e que voltam aí, né, envolve, claro, eventos, né? Eventos que acontecem no dia a dia. Então é inevitável. Tem coisas que dá para reconhecer qual foi o evento que gerou, né? O poema, assim. Por exemplo, sobre no ano quando a Marielle foi assassinada. Era um momento que eu estava produzindo mais esses poemas
Então, é inevitável que isso surja dentro daquele texto, né? E aí eu também tenho que lidar um pouco com isso, assim, com o que surge dessas associações, assim, né? Então, acho que a intenção passa um pouco por isso, por essa experimentação, mas também por um momento específico da nossa história. Por isso o nome, o título, O Outono da República, assim. Eu comecei a fazer esse trabalho aí por 2017, 18, por aí, e num período de grande turbulência política, né? Então, e tudo isso aparece, tudo isso transparece, né? Então tem um pouco, até o jogo com o mote da deglutição do Bispo Sardinha tá um pouco aí nesse jogo, assim, sabe? Porque tem um pouco de uma tentativa de ler o cotidiano brasileiro por meio de um oráculo absurdo e que não deixa de, por conta disso, refletir o absurdo da nossa realidade brasileira, entendeu? Acho que tem a intenção vai um pouco por aí, assim, né? E ela vai se transformando ao longo do tempo, assim, porque também os fatos e os eventos dos jornais vão se transformando também. Então, tem um pouco, acho que tem um pouco se tem algum propósito é esse, assim, é meio que entender o absurdo pelo absurdo, usando o absurdo. Sim, e pensando nessa relação de entender o absurdo pelo absurdo, nas próprias características mesmo que você apontou sobre a produção, ela foi pensada para algum público específico ou não? Não, não, foi pensado como um exercício mesmo e também como uma coisa que era nativa da internet, assim, eu pensei, sabe? Uma coisa que era justamente pelo fato de ser diário, principalmente na época que eu comecei, assim, que eu fazia isso com uma frequência maior, fazia diariamente mesmo, né? Tinha, então, acho que tinha essa vontade de ser algo como um jornal, algo que passasse, sabe, dia a dia, que não tivesse exatamente um público definido, mas que quase um blog que fosse alimentado diariamente, assim, um diário do absurdo do Brasil. Sim, faz todo sentido, né? É. E agora pensando um pouco sobre a elaboração técnica, Uhum. você comentou, né, que usou diferentes softwares e aí entre eles acho que é Jonoentry que fala. Eu também não sei como é que se pronuncia, mano. Eu falo que é J-Gnoetry, é uma coisa assim. Sim. E para fazer, né, o desenvolvimento de escrita, de combinação que você comentou. E como que foi assim exatamente esse processo? Desde o início a obra ela foi pensada, né, para esse estilo mesmo, né, para ser essa Sim, combinação. assim, acho que desde o início a ideia é trabalhar com essa recombinação de palavras, né? É claro que isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, assim, né? Eu testei vários softwares até eu achar esse que me ajudou muito porque ele funciona quase como um joguinho, assim, você joga o texto corrido lá, né? E ele vai, você pode delimitar assim, os tipos de versos, se você quer soneto, aí ele organiza na forma de um soneto. E aí, o que ele permite que é legal é você fixar algumas palavras. Então, sei lá, você jogou lá, ele fez uma primeira combinação. Aí, sei lá, eu gostei só do segundo verso. Aí eu seleciono as palavras desse segundo verso e elas ficam fixas. E aí as outras, aí eu mando ele recombinar de novo, até eu ir fixando, até não ter mais nada para fixar e eu ter um poema pronto ali. Então,
Então ele foi bem útil por conta disso, assim, por conta dessa possibilidade, assim. Mas tem várias estratégias, né? Tem vários outros softwares que trabalham com isso. É, na época, eu pesquisei bastante, assim, e quando eu cheguei nesse, eu achei que tinha chegado num lugar legal, assim, de justamente explorar essas possibilidades da recombinação de palavras. Sim, e acho que volta um pouquinho para aquilo do combinação entre máquina e humano, né? Porque Exato, embora dê a combinação, é muito do autor, de quem está produzindo ali, ter a sensibilidade para ver se gostou, se faz sentido. isso. É bem interessante, né? É, exatamente. Ele é meio por aí, assim, é meio esse jogo, assim, de uma parceria mesmo, assim, eu mando recombinar as palavras, aí vai me sugerir alguns versos impossíveis lá, versos absurdos, assim, né, e alguns são interessantes, alguns propõem, o acaso ali vai propondo possibilidades interessantes, assim, e aí eu vou segurando essas que eu gosto e vou mudando as outras até que eu chegue numa coisa que o todo mais ou menos me agrada, assim. Sim, Então, ou seja, a palavra final é do autor, a palavra final é sim, minha. sim. E falando um pouco sobre o software, né, de combinação, e agora falando um pouco sobre a plataforma de publicação, que foi pelo Medium, né? Uhum. Você poderia falar um pouco sobre a experiência também com a plataforma, como que foi a publicação e tudo mais? Eu acho que eu escolhi o Medium por ser uma plataforma meio de blog, né? Assim, e por ela não ter muita opção de escolha de layout, nada. Eu queria a coisa mais simples possível de publicar, assim, sabe? Tem outras, claro, tem o Tumblr, tem sei lá, até o WordPress, ferramentas de blog normais, né? Mas o Medium ele me interessou na época por conta também de ter uma ferramenta de assinatura, a pessoa pode seguir, né? Um pouco como as redes sociais são, assim, né? De acompanhar e seguir e receber o alerta da publicação nova e tal. Então, me interessou um pouco por isso, assim, sabe? Por ter essa possibilidade de publicar diariamente, sem pensar muito, né? Assim, porque o próprio trabalho de escrita do poema, ele acabava tomando um certo tempo, assim, então o que eu menos queria demorar era para publicar, assim, sabe? Então, eu acho que ele funcionou bem para isso, assim, e para servir como um repositório também, para guardar todos os poemas lá. Sim, então acho que acaba calhando um pouco com a pergunta seguinte, que né, que tipo de experiência de leitura que você acha que essa interface proporciona, pensando no Medium, e também quais motivos que levaram você a escolher, né? Que eu acho que você já falou um pouquinho sobre. É, eu acho que até que eles mudaram um pouco a plataforma. Recentemente eu parei de usar um pouco, mas ainda está lá como acervo. Eu quero tentar até mudar levar para uma plataforma minha mesmo, sabe? Uma coisa. Mas isso é um passo adiante, assim. Mas a escolha foi essa, assim, foi por ter um espaço que pudesse ser atualizado diariamente sem grande esforço, e que eu pudesse dali também publicar no Facebook, publicar em outras redes, né? Sim. E em algum momento, pensando no Medium, enfim, no software também, existiu alguma impossibilidade de algo que você pensou, que você imaginava para a obra por conta da escolha da plataforma, enfim, impossibilitou que acontecesse ou não? Sim, uma coisa que dificultou um pouco era, às vezes, quando eu queria, por exemplo, tentar experimentar com a posição, né, dos versos, assim. Então, Uhum. não usar eles tão ou centralizados ou alinhados sempre à esquerda, assim, sabe? Essa mobilidade dos versos na tela, na página, né, é mais difícil nessas ferramentas, assim, justamente porque elas são feitas para você publicar rápido, né, e sem tanto esse cuidado, assim. Então,
Depois de um tempo, em algumas outras experiências, eu cheguei até a trabalhar, a fazer como imagem, assim, durante a pandemia, na verdade, no começo da pandemia. Eu retomei o projeto e aí eu comecei a postar mais no Instagram do que no Medium. E aí eu trabalhava como imagem, eu desenhava aí a imagem, sei lá, no Photoshop, assim, com os versos lá e publicava, entendeu? Aí tinha mais liberdade para trabalhar a posição dos versos. Mas acho que foi essa a principal limitação, assim. Ah, sim. Interessante, né? Porque acaba que tem uma edição um pouco mais simples, né? Sim, sim. Impossibilita. E ela meio que impõe algumas condições, né? Justamente pela facilidade de publicar, ela acaba impondo algumas limitações. Sim. E quanto tempo assim foi necessário para fazer, para disponibilizar esse trabalho assim? Você tem uma média assim de quanto? Olha, é, não, teve um período de pesquisa no início, assim, eu queria muito começar no dia. O plano inicial era fazer durante o ano todo, né? Assim, e eu queria muito começar no primeiro dia do ano, então eu realmente comecei o diário, acho que no primeiro dia. Ah, mas. E aí eu fui também entendendo o quanto de trabalho que isso ia dar, porque a maior parte do trabalho não era nem desenhar, escrever os poemas, né? Mas era pegar essas capas de jornais, baixar, copiar todo o texto, aí copia de um PDF que não é tão simples assim, não é direto, tem as imagens, aí tem que tirar as imagens. Então isso começou a dar bastante trabalho, assim. Mas geralmente eu fazia isso, começava cedo, baixava os jornais do dia de uma plataforma que reúne todas as, sei lá, centenas de capas de jornais do dia do mundo todo, que é o Newseum. E começava esse trabalho de edição do texto, assim, né? Então levava umas horinhas para publicar. E isso foi também aí por conta, né, de compromissos e da vida normal, assim, daí acabei perdendo um pouco essa regularidade até que eu realmente parei de publicar com constância, assim, né? Eu comecei a tentar tentar tirar o atraso, e começou a ficar mais difícil de publicar diariamente. Mas eu passei alguns meses publicando quase que diariamente no Medium. Aí depois dei uma pausa. E aí eu comecei a testar uns outros formatos, assim, como esse do Instagram, como tem um vídeo também que eu fiz, né, que são algumas outras tentativas de explorar essa mesma ideia, assim. Interessante, né? São pontos interessantes, assim, quando tem mesmo essa perspectiva do autor, né? É diferente de quando a gente só lê. Uhum. E ainda levando em consideração o contexto técnico, as escolhas, né? Qual que é exatamente a função do YouTube? Porque tem, né, tem um vídeo que circula no YouTube, enfim. Isso. O vídeo foi uma experiência, assim. Eu comecei a testar alguns formatos diferentes, né, possibilidades diferentes. Então, por exemplo, no vídeo eu uso tanto uma voz sintetizada dessas automáticas do tipo Google Translate, assim, né? Tipo Waze, assim, quanto uma cara, né? Uma cara, uma, um ser humano digital ali, né? Um avatar, de certa forma. Então foi mais uma experiência pontual, assim, né? Não, acho que em nenhum momento teve essa vontade de produzir algo seriado ali, assim, foi mais uma tentativa de experimentar justamente. Pensei, vou. E assim, isso também porque eu uso, no dia a dia eu também trabalho com audiovisual, então é uma ferramenta com a qual eu estou habituado, né? Então eu pensei, poxa, deixa eu tentar, será que dá para tentar transpor isso para o audiovisual? Aí eu pensei nisso, assim, como usar. Eu não vou trabalhar a recombinação no audiovisual, mas como continuar usando a lógica da máquina, né? A partir desses poemas, transpor esses poemas para o audiovisual, mas continuar usando a lógica da máquina.
Aí eu pensei, vou trabalhar com a ideia do avatar e da voz sintetizada. E daí foi isso, foi uma tentativa, uma experiência pontual, assim, não cheguei a criar mais desses. Ah, sim. E agora pensando numa outra questão, né, que envolve as obras, né, em mídias, enfim, a manutenção e preservação, né. No que diz respeito a esse aspecto de manutenção, de preservação também, você se preocupa com o tema? É algo que você vê uma necessidade em estar preservando? Ou você acha que pela escolha, né, por ser digital e tudo mais, é algo que já é da natureza delas e para você assim não é algo que diz respeito, enfim, que você pense sobre. Não, se eu disser que eu não me preocupo, eu vou estar mentindo, assim, né? Porque, claro que eu não gostaria de perder, assim, E por isso que eu acho que são importantes esses espaços, né? Esses espaços, esses repositórios, assim, porque, no meu caso, são trabalhos muito fáceis de guardar, né? Porque são arquivos de texto no limite. Se eu quiser tirar do Medium e salvar tudo, eu tenho, na verdade, né? Tudo salvo em arquivo de texto no meu computador, assim, e salvo na nuvem e tal. Então, é muito a conservar nesse caso é muito fácil, assim, mas também tem uma questão de acesso, né? Conservar só para mim, nesse caso, não faria muito sentido. Eu acho que para esse trabalho não faz tanta diferença a plataforma onde ele está hospedado, assim, né? Assim, não é uma coisa que, por exemplo, dependa do Medium para funcionar. Então, se eu quiser, algo que eu pretendo fazer, né? Colocar isso no meu site, lá, numa coisa mais organizada, eu pretendo fazer isso, eu posso fazer e não vai alterar tanto o conteúdo, né, desses poemas, assim. Mas esse tipo de repositórios, assim, que eu acho que isso, principalmente para obras que talvez não tenham tanto essa facilidade, obras em audiovisual, obras até às vezes, por exemplo, em tecnologias que talvez estejam ficando obsoletas, né, como o Flash, por exemplo. Eu sei que tem muito trabalho de arte digital que está em Flash, e aí o que você faz, né? Então, aí sim eu acho que tem uma preocupação mais importante com a conservação, né? No meu caso é bem simples, assim, é só salvar uns arquivos de texto. Sim. E entrando assim na última parte, que diz respeito às colaborações, né? Uhum. Mas acho que você também já comentou um pouquinho sobre isso. Se você teve alguma colaboração técnica na construção da obra, programadores, algum tipo de designer, ou se foi só você mesmo que elaborou tudo, toda a questão também das plataformas, uso de software, enfim. Nesse caso, as colaborações que eu tive foram mais no sentido de colaboração crítica, assim, sabe? De conversar, mostrar para pessoas, para amigos, para pessoas da literatura, sabe? E tentar entender um pouquinho se eu estava num caminho interessante, assim, né? Em relação à técnica, daí foi tudo eu mesmo que fiz, assim, eu fui indo atrás e descobrindo as ferramentas. Ah, legal. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Queria saber se você tem algo que você gostaria de comentar, que você acha que ou foi abordado todos os pontos. Não, eu acho que só retomar aquele ponto que eu estava falando, que a gente estava falando da conservação, né? Que eu acho que não cheguei a concluir, assim, que acho que esse tipo de ferramenta, de repositório, tem muito essa importância, né? Porque, como eu falei, eu posso conservar facilmente no meu trabalho, no meu computador, assim, mas a questão desse tipo de trabalho é justamente o acesso, né? De qualquer trabalho, qualquer trabalho de arte, de literatura, né? A questão é a relação com o público, o acesso que se dá a esse tipo de material, assim. Então, para um trabalho
o mais fácil para um trabalho digital é ele se perder no limbo da rede, né? Porque, por exemplo, se o Medium acaba, né, encerra o serviço ali, meio que aquele arquivo do meu trabalho, ele some também, ele pode sumir, né? Mas se ele está, de alguma forma, referenciado, né, e salvo em algum outro repositório, como tem também outras, né, outras iniciativas que trabalham com esse tipo de reunindo esse tipo de material, aí sim, aí essa relação com o público ela pode se manter, né? Porque ela de alguma forma, ainda que seja um público especializado, como talvez o público que se interesse, mas o acesso ele tá, a distribuição ela está minimamente garantida, né? Então eu concluo assim também para agradecer o interesse e parabenizar pelo trabalho. Não, obrigada. Mas no geral, assim, a gente, como você comentou com a questão do Flash, a gente documentou várias obras que hoje já nem estão mais disponíveis. E é um trabalho muito legal, porque acaba que é o único jeito mesmo, né, de várias obras contarem ali, né, estarem presentes de algum jeito na nossa literatura e por conta do meio mesmo acabam passando. Sim. Esse é um dos desafios também da tecnologia, né? Porque elas vão sendo substituídas, né? E aí a gente tem que, sei lá, a gente que quer mantê-las tem que tentar pensar em estratégias para conservar isso. Sim. Muito obrigada, Paulo. De nada. Vai ajudar muito. Que bom, fico Tem esse feliz. material para documentar, para preservar a obra. Uhum. Então, eu vou parar a gravação. Tá joia.